Tá de Márcia? Não, né? Acho que não. Acho que não. Acho que não estou vendo ela, não. Deixa eu ver aqui. Selma. Luciana Edith. Luciana Edith está presente. Deixa eu ver outra. Joyce. Estou aqui. Tá aí, né, meu amor? Lidiane, não tá não, né? Lidiane. Não, Lidiane não tá aqui, não. Deixa eu ver. Ana Reinalda. Não, né? Ana Reinalda, não, né? Vamos lá, mais outra. Jéssica Maria. Não. Luana Carla, tá aí, né? Luana Carla. Deixa eu ver outra. Leni Cléa. Leni Cléa tá aí, né? Leni Cléa. Deixa eu ver aqui o que mais. Camila Nunes. Aí. José Vinícius, não, né? Tá, né, José Vinícius? José Vinícius, tá aí? Oi, tô aqui. Tá aí, né, meu filho? Tá bom. Deixa eu ver outra aqui. Não está presente. Andréia. Não tá. Fabrício está aí, né? Ok. Jennifer está aí, né? Jennifer está com Letícia, né? Ok, meu querido. Só estou conferindo quem está e quem não está, viu? Ok. Para não Eu tô aqui. perder tempo comentando quem não está presente. Deixa eu ver aqui. Fernanda está aí, né? Fernanda, Daiane Maria. Ok. Amanda. Não. Itamar também não. Cássia. Daiane aqui, professora. Daiane. Deixa eu ver. Não, eu Cássia, chamei a Amanda. Foi a Amanda. Eu chamei. Cássia, está presente. Daiana. Peraí, Daiana, que eu vou olhar se eu não marquei tu aqui, viu? Daiana, já marquei, Daiana, tu aqui. Denis, está aqui. Denis. E... Adriana Ferreira. Bom, quem eu não chamei, que eu não marquei aqui, peraí, só um momentinho. Eu tô aqui, Os viu, papéis professora? estão voando aqui, e vocês podem ter feito em dupla com outra pessoa e eu não vi. Então, faltou eu encontrar aqui Joselma. Joselma fez com quem, Joselma? Eu fui sozinha. Luciana, professora, ela fez comigo. Luciana. Oi?
Ah, com Luciana, né? Luciana. Deixa eu procurar aqui, Luciana. Pronto, tá aqui, ótimo. Então, deixa eu marcar aqui. Luciana. Ô, professora, a senhora chamou meu nome? Eu não ouvi, não. Espera aí só um momentinho, viu? Chamou já, que logo no Eu começo. chamei, Luciana. Deixa eu pegar só a tampa aqui da caneta. Eu tinha perguntado, deixa eu ver quem eu marquei. Quem eu não marquei foi Joselma. Joselma, fez com quem, Joselma? Tá aí? Joselma fez comigo. Com Luciana, professora. Ah, Luciana Joselma. Luciana Edith. Joselma Oi, fez fico com Luciana Luciana. Edith. Tá certo, deixa eu procurar aqui. Ok. Joselma fez. Então, pronto, ok. Deixa eu marcar então aqui. Joselma, certo. E quem foi a outra pessoa que eu não marquei? Foi as duas outras que eu não marquei foi daqui da aula, Patrícia e Rose Silva. Fizeram um com quem? Ô, professora, eu fiz só. Tu fez só? Fiz só. E Rose? E Camila? Com Camila, pronto. Deixa eu procurar aqui, Camila. Oscariana. Silva. É Rosicleide, né? O nome dela? É porque ela entra como Rose, não é isso? Rosicleide. Pronto, tá ok. Rosicleide tá com Camila. Ok. E faltou Patrícia, que disse que fez sozinha, não foi, Patrícia? Foi sim. Só um momentinho, Patrícia. Deixa eu ver aqui se eu acho. Diana. Amanda. Tamara. Andréa. Ana Vitória. Jéssica. Ana Renalda. Lidiane Oliveira. Professora, boa noite. Boa noite. Eu fiz sozinha, professora. Eu acho que eu fiz sozinha. Isoneide e Ingrid. Só tem um problema. Não está aqui, não. Os que estão aqui separados, não. O que é que eu vou fazer? Patrícia, quando for amanhã, manda um zap para mim. Aí tu manda o e-mail que tu mandou, para eu ir lá para que eu possa ir lá na lixeira, ver se tu passou despercebida, que não tá aqui comigo, não. Tá certo. Eu vou olhar aqui também no meu. Olha Quando eu enviei. direitinho, viu? Mas não vai se prejudicar em nada, não. Mas só olhe lá, porque você reenvia para mim, viu? E Tá se bom, tá se bom. eu tiver passado despercebida, aí eu gosto de imprimir, porque eu imprimo tudinho, viu? Tá certo. Quem foi mais quem foi mais aí? Teve mais alguém que eu não chamei? Ô, professora, eu não ouvi a senhora chamar meu nome, não, mas Cássia falou que a senhora chamou no começo. Chamei, Jaqueline Dias. Chamei. Pronto, então vamos lá. Viu, Patrícia? Depois a gente vai ajeitar, viu? Não se preocupa não, viu? Eu vou procurar o teu, viu? Vou até anotar aqui embaixo, viu? Tá certo, professora. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco. Procurar a Patrícia. Patrícia, me diz logo teu e-mail, o e-mail que tu teria mandado, porque eu dou logo uma olhadinha. Como é teu e-mail? Ilma Amorim. Ilma? É. É com I? Ilma com É com I. I? É. Ilma? Amorim. Amorim? Morim, ponto com. 2015, É. @gmail.com. Isso.
Pronto, eu vou procurar, Patrícia, viu? Pode ter passado despercebido, viu? Mas a gente resolve, viu? Não tem problema nenhum. Bom, vamos lá então, né? Com os que estão aqui. Eu não vou dizer os nomes, tá bom? Vou fazer a leitura do texto e aí a gente aqui mesmo vai fazer as colocações, né? Eu vou fazer as que eu coloquei aqui, tá bom? E vocês podem trazer as colaborações de vocês aqui para o texto, tá bom? É importante, que eu gostaria de dizer que ninguém, né, fique chateado, eu não vou dizer o nome de ninguém, e o propósito não é esse, né? Quem falar desde o início que ia trazer, inclusive porque alguns pediram para trazer, e a gente ia comentar assim no geral, no sentido da aprendizagem, né? Que o nosso propósito é esse. Todos nós estamos aqui para aprender, né? Há pouco tempo mesmo, essa semana mesmo, tive que correr para reescrever um artigo que tinha sido publicado, ia ser publicado numa revista no Acre, e aí porque tinha um trecho que estava igual ao da minha dissertação de mestrado, eles mandaram devolver para eu reescrever o artigo todinho de novo. Ou seja, a gente tem que ter essa humildade, né? Eu poderia dizer, quer saber de uma coisa, eu não vou editar com vocês não, vou mandar para outra revista e pronto, vou perder tempo com vocês, mas não, fui lá na humildade, reescrevi todinho, com as sugestões do que eles queriam, e assim, eu trago, né, isso para vocês, essa questão de humildade é muito importante, porque a gente só aprende, né, quando a gente justamente é capaz de aceitar a chamada crítica construtiva, aquela que nos ajuda a melhorar, né? E o propósito que eu quero com vocês é isso, é que vocês desenvolvam, né, uma forma de escrever cada vez melhor, para nos próximos períodos, até o TCC de vocês terem nessa ciência de como devem escrever realmente, tá bom? Então, vamos lá, tá bom? Vou misturar aqui para não ter, tá bom? Sequência de nada. E vou pegar aqui qualquer uma aqui. Bom, vou ler esse aqui, tá bom? O texto em si trata-se de que o conhecimento não deve ser apenas transmitido verbalmente, mas deve ser construído e reconstruído pelo aluno. Afirma que para a criança ou adolescente conhecer e construir o conhecimento do mundo, a criança ou adolescente deve agir sobre os objetos, e é essa ação que proporciona o conhecimento dos objetos. A mente organiza a realidade e agir sobre ele. O aluno deve ser ativo, se esforçar. Ele não é um recipiente para ser enchido com fatos. O objetivo maior é pensar processos de aprendizagem com possibilidades abertas para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral, mantendo no horizonte a preocupação com uma educação adequada à incerteza dos tempos atuais, educação para a autonomia, a cooperação e a cidadania. Concordo com o que o texto fala, pois suas contribuições incluem uma teoria de desenvolvimento cognitivo, estudos cognitivos de crianças e adolescentes, através de observações detalhadas, além do desenvolvimento de testes para revelar as diferentes habilidades cognitivas. Os educadores estimulem a pesquisa, o esforço e a criatividade, assim tendo para o futuro indivíduos capazes de produzir ou de criar e não apenas de repetir. Bom, eu vou colocar para vocês o que eu trouxe, né, como observação. Eu creio que quem escreveu trouxe, né, realmente algumas ideias do autor. Eu percebi que não houve uma cópia direta do texto do autor, e foi acrescentado ideias, né, que é do autor, mas que não estavam no texto. Eu não passei nenhum desses trabalhos, eu passei pelo programa de plágio. E o programa de plágio, ele acusa, né, o tanto de plágio e de onde foi tirado, né, qual foi o site que foi tirado. Então, o que é que eu coloco, vendo algumas coisas aqui nesse sentido? Eu trago a crítica positiva. Quando você for
pegar, né, um parágrafo para, né, ajudar você a escrever o texto. Tenha cuidado para não escrever ao pé da letra, porque aqui é um texto para um simples processo, né, de aprendizagem, é um trabalho acadêmico, não é um trabalho para publicação, mas a gente tem que sempre pensar em termos de crescimento. E se um dia eu tiver que escrever alguma coisa para publicar, será que eu vou saber escrever ou eu vou recorrer, né, a algum site, a algum artigo, alguma coisa e vou copiar trechos de lá? Porque isso é que deve ter em mente, né? Isso não vai passar. Para onde você for mandar, as pessoas fazem avaliação, na chamada avaliação em dupla, e essa avaliação em dupla consiste em passar o texto pelo programa de plágio, que acusa o tanto de plágio que tem o autoplágio. Esse programa Então, é bonzinho, professor. pois não, Vinícius? Esse programa, ele marca até a porcentagem de plágio que tem. Repetir aí, Vinícius, que eu não ouvi direito, não. Esse aplicativo que Sim. conta a quantidade de texto que está plagiado, ele marca até a porcentagem, professora. Exatamente. Marca até a fonte onde está, indica o site, indica tudo direitinho, né? Então, é claro que eu não passei por isso, porque eu tinha dito para vocês que era um trabalho que eu ia cobrar de vocês para trazer, né, esse aprendizado para vocês. Então, continuando aqui nas minhas observações, eu entendi a questão das ideias, elas começaram bem coerentes, mas o que eu percebi é que, assim, quem escreveu, em certos momentos, se perde. Em que sentido? No sentido da coerência das ideias. Vocês sabem, quando a gente vai escrever um texto, é como se você estivesse conversando com alguém. Quando você está conversando com alguém sobre determinado assunto, você não pode mudar de assunto sem, sabe, assim, de uma hora para outra, senão a outra pessoa não vai entender. Mesma coisa é no texto. Então, se eu trago uma ideia, eu tenho que colocar, né, algumas palavras que vão trazer a coerência. Por exemplo, no entanto, entretanto, portanto, é interessante saber que, então, tenho que estabelecer a coerência entre os parágrafos. Então, outra coisa que eu percebi foi a dificuldade de encerrar a ideia. Então, quando é para encerrar a ideia, que é ponto, a pessoa não colocou ponto onde deveria colocar. Deixa eu ver um ponto aqui. Olha, eu vou pegar esse finalzinho, tá bom? Ó, concordo com o que o texto fala. Bom, aqui já estaria errado. Ó, concordo com o que... Aqui já não tem coerência nem concordância, né? Então, concordo com o que o texto fala. É o texto que fala? Não, não é o texto que fala, é o autor, né? Então, concordo com o que o autor, né, ele traz no texto, ou ele descreve no texto, né? Aí ele diz, aí a pessoa continua aqui, cognitivo, estudos cognitivos. Veja, a questão de repetição de palavras, também eu marquei isso, porque aqui também nessa frase traz isso, ó. Inclui uma teoria de desenvolvimento cognitivo, veja, estudos cognitivos, de novo, a palavra cognitivo. Então, quando estiverem escrevendo o texto, evitem repetição de palavras, é um dos itens que é logo cortado em textos, tá bom? E finalizando aqui, deixa eu ver, adolescente através da observação detalhadas, além do desenvolvimento de testes para revelar as diferentes habilidades cognitivas, de novo. Olha, é aqui, ó, para revelar as diferentes habilidades cognitivas. Aí, os educadores estimulem a pesquisa. Aí, veja, a falta de coerência e coesão aqui. E a ideia, ela acabaria aqui nas habilidades cognitivas. Aí, iniciaria outro parágrafo, outra ideia, outra frase. Os educadores devem estimular a pesquisa, o esforço e a criatividade. Então, assim, o que eu coloquei aqui foi exatamente essa questão de repetição de palavras, em alguns trechos, falta de coerência e coesão, ter cuidado, saber onde encerrar a ideia,
e onde começar a outra ideia, estabelecer a ligação, né, de um parágrafo com o outro, utilizar, né, aquelas palavrinhas, chaves, né, que a gente chama, né, depois vocês vão aprender mais na frente como é que se chama isso, para fazer a ligação de uma ideia com outra, portanto, como eu disse, entretanto, então senti falta disso, né, e a parte de ideias que eu percebi que, assim, eu diria que a ideia não foi original, né, que buscou ajuda em algum lugar. Mas, assim, o texto, de certa forma, eu poderia dizer que teve uma organização, assim, está no caminho, está no caminho. Então, o que é que eu deixo, né, de sugestão? Evite a repetição de palavras, leia o texto depois de escrever para ver se você encerrou a ideia, para poder começar outra ideia. Evite, como eu disse, a repetição de palavras, tem muitas palavras repetidas. Veja a questão de coerência e coesão, né? Para a frase ter sentido, como eu disse, concordo com o que o texto fala. Então, ter cuidado, né, com isso, ler, né, e perceber realmente no sentido, ou se colocar no sentido do outro que vai ler seu texto, se o outro vai entender o que você está falando. Então, para isso, você precisa, né, você precisa ler o texto, né, novamente, e ver se você entendeu realmente o que você escreveu, seu leitor vai escrever, ou seu leitor também vai entender, né? Então, eu acho assim, no geral, está no caminho. Agora, recomendo isso, evitar copiar de fontes, tá bom? Tem algumas partes que são de fontes, de outras fontes. Mais uma vez, né, as palavras, procurar substituir as palavras para não repetir tantas vezes a mesma palavra, e ter cuidado com finalizar ideias e começar outras ideias, começar a usar essas palavrinhas para organizar melhor o texto. Então, essas foram as observações que eu fiz. Alguém quer fazer alguma observação? Alguém entendeu claramente o texto? O silêncio, né? Já disse. Pois não, Fabrícia? Quer falar, Fabrícia, Jéssica? Quem cala consente, professor. Oi? Bom, Quem cala consente. não, mas é isso que eu estou dizendo para vocês, né? Como era eu disse para vocês que seria, né, um trabalho para vocês começarem a treinar, que eu vou pedir muito isso, para que vocês realmente desenvolvam essa habilidade. Porque quando eu disse para vocês assim, vocês já fizeram resenha crítica, vocês disseram, vários professores já pediram, né? Vários professores já pediram. Então, isso mostra o seguinte, eu creio que talvez os professores não tenham corrigido, né? Porque eu trabalho com professores e sei que a maioria dos professores recebe os trabalhos e guarda lá e nem olha, né? Já dei a nota, né? Como metodologia eu preciso realmente corrigir ponto a ponto, então eu percebo assim, né, as dificuldades. Então, considero assim, isso apenas como uma dificuldade, né, uma coisa que a gente pode superar, tá certo? Então, boa sorte para a pessoa que eu li o texto aqui, se for possível, anote, né, o que eu disse, né, em relação às observações, para que você, nos próximos trabalhos que a gente fizer, você tenha mais habilidade. E não fique com vergonha de nada, se precisar falar comigo no privado, mostrar os próximos trabalhos antes de entregar para que eu faça uma correção, viu? Esteja à vontade, tá bom? Vamos lá para o segundo, né? A segunda situação. Deixa eu só colocar aqui o celular em cima. Misericórdia. Tá voando tudo. Não se preocupe não, Jéssica, que é assim mesmo. Eu posso dizer para você que eu fui assim aprender a escrever. Eu fui aprender a escrever, Jéssica, não fui nem na graduação, eu fui aprender a escrever textos na especialização, porque na minha graduação era só prova, 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 e eu não sabia escrever texto nenhum. Quando eu fui para a especialização, foi que eu fui desenvolver texto, mas meus primeiros textos eram puramente plágio.
E aí eu tive aqueles professores que foram me ajudando, né? E aí depois eu aprendi a fazer e muitos alunos com muita dificuldade, eu já dei até dicas do tipo assim, alunos orientando os meus, né? Eu já dei até dicas do aluno falar comigo, conversar comigo, e o que ele vai conversando comigo, ele vai escrevendo, para depois ele construir o texto, porque tem uma dificuldade imensa, como vocês estão colocando aqui no chat, né? Essa dificuldade de escrever, né? Então, isso é uma coisa comum, normal, gente. A pessoa ter dificuldade, é questão de treinamento, né? Treinar muito, é Tem que questão de ler mais. leitura, é questão de leitura, entendeu? É isso que acontece. Vamos lá, vamos pegar outro texto aqui para dar tempo, né? Vocês vão acompanhando aí que a gente vai aumentando, viu? Vamos ver isso aqui, ó. O desenvolvimento mental de uma criança é adquirido em 3 fases no decorrer dos anos, ponto. Mas ainda, para que obtenha um pensamento lógico, é necessário que a ação esteja presente, ponto. Nos sistemas educacionais, o ensino não se modifica, é sempre de forma tradicional, impossibilitando o aluno de ter uma aprendizagem mais ampla e renovadora. Se houvesse uma reforma de base no modo do ensino científico, existiria uma sociedade com mais qualificação profissional. Os alunos dispõem-se dos métodos ativos, veja essa palavrinha, viu? Dispõem-se dos métodos ativos para realizar pesquisas. No entanto, tudo que for aprendido terá que ser modificado. Aí essa frase pegou, viu? Olha, os alunos dispõem-se dos métodos ativos, eu até grifei ela, viu? Para realizar pesquisas. No entanto, tudo que for aprendido terá que ser modificado. Quando se tem mal-entendidos, com frequência surge também a perda dos valores obtidos. Por conseguinte, os alunos tendem a ficar receosos que haja um afastamento dos docentes em algumas atividades. E se dessa forma tiver resultados positivos, os alunos ficarão, aqui foi escrito ficaram, em vez de ficarão, não sei se é ficaram ano passado, né? Teria que ser ficarão livres para trabalhar ou brincar como acharem melhor. Mas ainda o professor não deve se firmar só em aulas moduladas, ele tem que incentivar os alunos a pesquisar e se aprimorarem. O mestre, em sua função, deve ser também renovador e contemporâneo. Portanto, mudanças são necessárias para que não haja repetições ou cópias. Essa frase última também eu destaquei, né? Necessárias repetições ou cópias, aí teria que complementar por parte dos alunos, né? E a crítica foi a seguinte: com o conhecimento e a capacitação se consegue uma sociedade melhor. Mas ainda, uma aprendizagem inovadora e descontraída trará vários ensinamentos e livrará os alunos do modo robô e da constância na metodologia aplicada. Esse finalzinho, né? Livrará os alunos do modo robô e da constância da metodologia aplicada. Bom, eu achei que esse texto aqui, a pessoa colocou as ideias direitinho, cometeu, né, alguns probleminhas de falta de coerência e coesão, mas, no geral, as ideias elas foram bem colocadas aqui, mas eu trago essa questão de algumas frases que ficaram sem sentido dentro do texto, né? Elas necessitam para o leitor de uma maior explicação, porque o leitor não vai entender essas frases, né? Então, eu deixo para a pessoa esse incentivo, né? Mais uma vez, que faça o texto, leia e veja se a frase que você entendeu, que você escreveu, você entendeu. Se você não entendeu, lembre-se, seu leitor também não vai entender. Então, não escreva por escrever. Pense em você primeiro. Se você compreender, seu leitor vai compreender. Mas se você não souber explicar
para você mesmo que você escreveu, seu leitor não vai compreender. Então, eu deixo, né? Nesse caso, eu até escrevi bom texto, as ideias não ficaram restritas ao texto, né? Você foi além, trouxe algumas colocações. É isso que eu estou dizendo, eu não sei, porque não vi se essas ideias são exatamente suas, no sentido das palavras, se são todas suas. Então, aconselho nesse sentido, né? Faça o texto com suas próprias palavras, sempre, releia, veja se você entende, veja se não tem frases, como eu mencionei aqui, que estão, né, sem sentido dentro do texto, porque se você não entender o que você escreveu, então, seu leitor também não vai entender. A crítica, com relação à crítica, eu botei uma observação, assim, que a crítica ela foi muito rebuscada, ela não ficou clara, né? Então, teria que ser mais objetiva, mais simples, trazendo mesmo suas palavras, o que você entendeu, né, do texto, e não utilizar nenhuma palavra rebuscada, porque a crítica ela tem que ser de forma bem simples, né, e bem objetiva, para que o leitor ele seja incentivado a ler o texto, né, a concordar ou a discordar de você. Tá bom? Então, foi essas as observações que eu fiz. Eu nem vou perguntar, né, o que vocês entenderam do texto, porque fica todo mundo caladinho mesmo, né? E aí a gente não tem um propósito de constranger ninguém. Aqui a gente quer que vocês só anotem as observações, tá bom? Cada um sabe o que escreveu para melhorar nos próximos. Tenho certeza que nos próximos estarão melhorando. Bom, vou para esse aqui agora, viu? Esse aqui, já de início, eu percebi, não precisei nem jogar no programa, porque a pessoa não teve assim o cuidado de modificar a letra. Então, tem uma letra, né, no meu texto, e aí quando a pessoa jogou esse textozinho, que seria a suposta resenha, a pessoa não modificou a letra e ela veio com a mesma letra da internet. Então, aqui eu não precisaria nem dizer, né, que esse texto, eu, infelizmente, sou levada a acreditar que o texto não é original, né? Ele é cópia de algum site, de algum lugar. Eu vou ler para vocês e a pessoa vai refletir sobre isso, né? Infelizmente, deu essa bandeira, colocou o texto com outra letra, que é aí para, vamos dizer, professores, né, orientadores como eu já sei de quem é quem aqui, o que cada um realmente escreveu, o que não é seu aqui, porque eu conheço esses textos de internet, esses autores de cós salteado, né, gente? Eu não cheguei onde cheguei à toa, né? Então, diz assim o texto. O texto trata, compreender, veja como até na forma de colocar o texto, não se pensou em nada de coerência, de coesão entre, né, as ideias, as palavras ou os parágrafos. O texto trata compreender a forma como o ensino é ensinado e o quanto não desperta a inteligência do aluno por adquirirem de forma não ativa. O autor Jean Piaget exprime seu estudo e o que pensa a respeito do ensino voltado para o pleno desenvolvimento das pessoas. Lembrando que Piaget não falou nem nessa palavra pessoas, né? Então já sujou aí, né? Para ele, o ensinamento deveria utilizar o método ativo, que desperte o inventar e a reconstruir, e não somente transmitir. Onde falou que o problema geral da educação está centrado na preparação dos professores, pois se limitam ao conteúdo, e deve conhecer como desenvolver no aluno uma pesquisa espontânea. Veja essa frase aqui, ó. Deve conhecer como desenvolver no aluno uma pesquisa espontânea. Eu não entendi isso aqui. O professor que vai desenvolver no aluno uma pesquisa. Então, faltou a leitura, né? Para ver o que está desenvolvendo no aluno.
no aluno uma pesquisa espontânea, exigindo que seja reinventado e não simplesmente decorado. Só assim os alunos vão compreender com o método ativo. Aí aqui, quando diz exigindo que seja reinventado ou reconstruído, decorado, é o quê que vai ser reinventado, construído, não simplesmente decorado? Então, teria que dizer que é o ensino, né? Teria que colocar uma frase que tem nexo, né? Que tem lógica, né? Os educadores precisam ser informados a respeito do desenvolvimento psicológico da inteligência da criança ou adolescente para que haja o estímulo fazendo compreender de verdade. Veja, essa frase aqui foi de matar, né? Os educadores precisam ser informados a respeito do desenvolvimento psicológico da criança ou do adolescente. Não, o educador não tem que ser informado. Ninguém é obrigado a estudar, né? A estudar a teoria de Piaget é de livre e espontânea vontade, né? Então, o professor não tem que ser informado a respeito do desenvolvimento psicológico da criança, né? Ele faz pedagogia para se preparar para trabalhar com a criança, então ele vai ter acesso, né, às disciplinas que vão ajudá-lo, né, a ser um bom profissional nessa área, mas assim, com relação às teorias, deixar bem claro que é o próprio professor que tem que despertar esse interesse, tem que buscar, né? Aí finaliza o texto dizendo assim, para que haja o estímulo fazendo compreender de verdade. Dessa forma, é compreendendo que se pode inventar. Infelizmente, eu coloquei aqui que eu não entendi bem o texto, não vi muita relação com o texto de Piaget, fugiu bastante, né, das ideias mesmo, direto do autor. Infelizmente, fugiu e muita coisa ficou, assim, a ver navios, né, que eu realmente não compreendi. Então, foi um dos itens que eu coloquei, né. A pessoa colocou considerações finais, ao invés de colocar a crítica, ou até mesmo nem se coloca, né, o nome crítica, já pula-se o parágrafozinho e deixa o leitor entender que você está fazendo uma crítica. Considerações finais é uma coisa que a gente coloca num trabalho acadêmico, né? Num trabalho acadêmico, digo, um artigo, né, um TCC, né, uma pesquisa, nos coloca considerações finais em resenha crítica. E aí foi colocado isso. Veja que realmente não foi da pessoa, infelizmente, não gostaria de estar dizendo isso, mas aqui o texto me mostra, né? Veja, as análises que realizamos sobre esta obra levaram-nos a perceber, realizamos sobre esta obra, não, eu só passei um texto de Piaget. A pessoa aqui não teve tempo de ler a obra de Piaget. Então, não pode ter feito análise da obra de Piaget. Aí diz, levaram-nos a perceber que para o desenvolvimento do indivíduo ele tem que ser estruturado e ensinado desde criança com a ajuda da educação. Gente, se ele vai ser ensinado, só pode ser com a educação. Estou sendo redundante quando eu coloco que ele vai ser ensinado desde criança com a ajuda da educação. A educação está associada diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. Então, eu estou sendo redundante aqui. O que é ser redundante? É dizer uma coisa que já foi dita, né? Ou seja, que está claro, em duas palavras, né? Para isso, os professores não devem ficar só jogando conteúdo e sim ensinar pesquisas, e entre outros modos, para que desperte no aluno a verdadeira compreensão, fazendo com que ele possa refletir, criar, inventar, pesquisar, ou seja, estimular sua inteligência, não só repetir o que foi dito. No entanto, esses educadores não podem se limitar a se contentar com respostas prontas para que o aluno realmente possa aprender. Pois aprender é inovar, e se não inventa, a criança ou adolescente ficaram com M, viu? Ficaram impossibilitados a não serem capazes no futuro de produzir ou criar, apenas repetir. Ou seja, e ainda no final aqui eu destaquei que repetiu a frase do autor, mas repetiu de maneira errada, né? A frase do autor. Então, eu trouxe, né, essa questão.
como eu disse desde o início, né? O texto está rebuscado demais, as letras estão diferentes, né? Dando a entender que foi um copia e cola, infelizmente, né? Infelizmente. Muitas coisas não têm nexos, muitas ideias redundantes, então deixo o mesmo conselho. Escreva com suas próprias palavras, leia o que você escreve, porque nem sempre, né, digamos, a gente vai escrever uma coisa e o professor vai jogar lá no fundo. Professora, uma dúvida, licença. Pois não, meu amor. Quando a senhora pediu isso aí, a resenha, né? Eu me lembro que nas outras aulas a senhora falou que seria, em caso, quando a gente faz, a gente não daria opinião, tipo assim, não seria tipo um resumo, seria O resumo seria na visão dele, não é dele. isso? E a crítica no final. Ah, tá, porque eu pensei, se era além desses aí, eu achei que eu, assim, minha visão já estava entendendo errado, porque eu disse assim, no que a gente ia lendo, a gente ia falando, assim, a visão dele, as palavras dele, não é isso? Porque a senhora falou uns aí, dizendo assim, nós vemos, nós... E não é para a gente dar opinião, não é isso? Eu fiquei Não. meio confusa agora, assim. Não, exatamente. Você estava atenta a isso, porque eu coloquei isso aqui, nessas observações. Mas como assim, as outras opiniões foram, né, bem maiores, eu achei até redundante, né, mencionar isso, Fabrícia, porque assim, o texto no geral, infelizmente, né, ele está trazendo assim, ele me leva a pensar que não são realmente as ideias da pessoa que escreveu, né? Infelizmente. Bom, vou deixar aqui, mas deixo esse incentivo. Não é uma crítica negativa de forma nenhuma, pelo contrário. Eu quero que a pessoa que escreveu isso pense agora da seguinte forma: não, eu vou tentar, da próxima vez, ler o texto, fazer com minhas palavras, nem que eu faça de maneira mais simples possível, com as minhas palavras mais simples, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Como disse Fabrícia, a resenha se limita às ideias do autor. Então, quando eu chamo a atenção aqui na crítica sobre a obra, veja, eu já extrapolei tudo, ou seja, enquanto revisor, né, eu teria riscado o texto por inteiro, né? Então, eu deixo essa mensagem, assim, que você leia, né, da próxima vez que escrever, não fique pegando coisas assim de já escritas, porque as pessoas não escrevem as coisas direito e você repete aquilo, né? E aí fica tudo fora do eixo, as ideias ficam todas misturadas, né? A gente vai ler e não entende algumas coisas, outras não. Então, pense sempre no que eu disse e já dei conselho para os demais. Escreva com suas palavras, leia e pense. Se você entendeu, o leitor vai entender. Mas se você não entendeu o que você escreveu, o leitor também não vai entender. Tá certo? Então, eu deixo isso como incentivo. Lembrando que a gente vai trabalhar outros textos, né? E vai ser preciso, a cada vez que vocês fizerem os textos, vocês aprenderem a realmente aplicar o que eu estou dizendo, né? Escrever com as próprias palavras, tá bom? Porque meu propósito não é prejudicar de forma nenhuma. Meu propósito é que vocês tomem essa ciência, fiquem cientes, né, da importância de escrever com suas próprias palavras, de escrever algo que seja entendível, que você possa entender, que os outros também possam entender. Então, esse é o propósito, tá certo? E lembrar de aplicar, né, para todos os que eu li até agora, as regras gramaticais, saber encerrar a frase, saber onde entra vírgula, porque isso aí eu nem olhei, porque se eu fosse olhar, aí seria mais um ponto, né, para anotar aqui, porque tem frases aqui que não tem nem, assim, não tem nem fôlego, a pessoa já lê direto, não tem nenhuma vírgula, por exemplo, em palavras como portanto. Todo mundo sabe que para escrever a palavra portanto, eu tenho que escrever uma vírgula antes de portanto e uma vírgula depois de portanto. Então, assim, é questão gramatical, né? Vamos lá.
dá tempo de eu comentar outros. Vamos lá, esse aqui agora. Então, há condições que são indiscutivelmente aquelas de toda a pedagogia da inteligência, sendo que aparentam ser imperativas em diversas áreas da iniciação às ciências. Entretanto, uma dessas condições é o recurso aos métodos ativos, onde o aluno é o protagonista de seu próprio conhecimento, mas o professor ainda é o seu mediador. Nesse método, ele precisa fazer com que os alunos façam pesquisa em fontes confiáveis sobre um determinado assunto e levá-lo para a sala de aula para que possa debater com os demais colegas e o mediador do conhecimento. Além disso, o professor tem que ter conhecimento do conteúdo que foi pesquisado e se atualizar sempre, para então tirar dúvidas e motivar seus alunos a se reinventarem em suas próximas pesquisas. Existem os mal-entendidos em que o primeiro é o receio de que se anule o papel do mestre em tais experiências e, além do mais, visando ao pleno êxito das mesmas, seja necessário deixar os alunos totalmente livres para trabalhar diante do que se sente melhor para fazer. Porém, se o professor deixar de ser apenas um conferencista, ele tem que estimular a pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a transmissão de soluções já prontas. Portanto, essa metodologia faz com que o aluno vá em busca de seus conhecimentos e o estimula para ser responsável pelo próprio aprendizado, onde precisa do apoio dos professores. Isso que eles podem levar para dentro da sala de aula e debater um determinado tema pesquisado, com todos que estão ali presentes. Deixa eu voltar assim. Visto que eles podem levar para dentro da sala de aula e debater um determinado tema pesquisado com todos que estão ali presentes. Ademais, o professor precisa também ser bem atualizado, sendo assim, ele poderá corrigi-los e ou solicitar para que o aluno reconstrua sua pesquisa e a leve novamente para discutir sobre, na próxima aula, com mais clareza e que todos possam entender sem ficar dúvidas. Bom, a chamada termina em 10 minutos, deixa eu só comentar isso aqui rapidinho e a gente vai para o outro link. O texto, ele teve uma boa organização textual, a pessoa se preocupou em colocar os parágrafos direitinho, né? Iniciou, infelizmente, com uma frase que é difícil de ser compreendida para um leitor, né, leigo. Então, quando pegou essa frase inicial, há condições que são indiscutivelmente aquelas de toda a pedagogia da inteligência. Essa é uma frase rebuscada, difícil, que é só mesmo para o autor, né? Então, assim, a gente tem que evitar pegar essas frases difíceis que a gente nem mesmo entende, né? A gente tem que colocar com nossas palavras, né? Introduzir com nossas palavras. Então, considerei que o texto ele trouxe uma boa organização. No entanto, quando ele chega, principalmente aqui na crítica, eu considerei que a crítica ela não foi direcionada bem ao texto de Piaget. Ela foi direcionada mais à questão da educação, do papel dos professores, papel do aluno e tudo. Lembrar que a crítica deve ser feita sobre o texto de Piaget, sobre o que Piaget disse. Então, quando a gente traz a crítica, isso serve para os demais também, que eu coloquei várias coisas, porque se eu for trazer tudo, né, não vai dar tempo. A crítica ela deve ser restrita ao que você está fazendo a resenha. Então, se é um texto, eu não posso levar para um questionamento pessoal ali. Eu tenho que trazer a crítica sobre o autor. Então, a minha crítica tem que ser bem específica dentro do texto, né? Então, eu acredito que o autor esteja com a razão no que ele diz com respeito a isso, isso e isso. Concordo que a educação é isso, isso e isso. O autor tem razão quando fala sobre, ou seja, eu tenho que atribuir a crítica ao texto, ao autor. Não posso enveredar pela opinião pessoal, mas no sentido de deixar essa opinião pessoal bem distante do texto que eu estou resenhando.
Então, eu fiz essa observação nesse texto. No meio tem algumas, né, assim, frases que se eu tivesse orientando a pessoa diretamente, nós iríamos modificar, eu pediria para a pessoa reescrever a frase melhor, né? Mas teve a preocupação de escrever, assim, no sentido de organizar os parágrafos direitinho, então deixo principalmente essa ressalva, não copiar, né, as frases rebuscadas, né, dos textos, porque se você não entende aquela frase rebuscada, o leitor também não vai entender, a menos que ele seja um leitor de Piaget. Viu? E na questão da crítica da resenha, sempre trazer a crítica direta, né, e objetiva, claro, mas sobre o texto que está sendo considerado, não fugir do texto de forma nenhuma, né? Então, aqui, de certa forma, houve uma fuga do texto, se concentrou bastante no papel dos professores e dos alunos, né? Vamos lá, adiantar, vou terminar em 7 minutos, deixa eu ver se dá tempo, porque esse aqui é bem pequenininho, eu vou ler, porque no outro eu já só faço comentário. A pessoa colocou o seguinte: compreender é viver. Uma visão bastante otimista, segurar que, para compreender, é necessário inventar através dessa reinvenção, está aqui essa frase que não entendi nada, se consegue moldar o indivíduo. É com esperança que oferecem pesquisas em relação ao desenvolvimento das nações qualitativa, com suporte, nações qualitativa, aí também pegou, viu? Com suporte que constitui ou precisaria criar infraestrutura todo o ensino científico. Entende-se que uma modificação enorme, profundidade, veja bem a frase, viu? Entende-se que uma modificação enorme profundidade nesse ensino teria a crescer as vocações que está a escassear a sociedade hoje em dia. Entende-se que uma modificação enorme profundidade, está destacada, eu não entendi. O educador não pode se limitar, tem que se aprimorar e em busca do conhecimento, em sua ciência, está sempre atualizado. Segundo ele, a verdade não tem que ser simplesmente transmitida, já enveredou aqui falando do autor, vamos ver. Segundo ele, a verdade não tem que ser simplesmente transmitida, ela tem que ser adquirida. Ele não fala nada disso, né? Ele não fala que é nada de verdade. Inclusive, esse conceito de verdade, né, é um conceito que a gente discute muito em filosofia, que não há verdade absoluta, né? Então, nem se coloca essa palavra em textos, né? Segundo ele, a verdade não tem que ser simplesmente transmitida, ela tem que ser adquirida e inventada pelo aluno. Então, o aluno vai adquirir a verdade e inventar a verdade? Então, pelo aluno de forma espontânea, tanto da criança e do adolescente. No entanto, vamos lembrar que não tem vírgula, né? Por aqui, quase em canto nenhum. É claro que o educador manter-se preciso em sala de aula. Também não entendi nada. Considerações. Compreender e inventar, o compromisso do professor levar o conhecimento adquirido ao aluno, fazendo com que ele possa pensar, raciocinar e compreender o que foi dado de forma clara, motivando ele em busca do melhor. Bom, vou fechar aqui a aula, vou para outro link, tá bom? Tá caindo aqui, viu?